Já aconteceu de você chegar num momento específico, num domingo à noite, depois de uma reunião que foi longe demais, ou simplesmente olhando para o calendário e percebendo quanto tempo passou desde que você tomou aquela decisão de finalmente mudar alguma coisa, em que a decisão estava quase tomada. Você já tinha o raciocínio, já tinha a insatisfação acumulada. E então, o "e se der errado" apareceu. Não como possibilidade remota, como certeza. Como se o único cenário possível para a tentativa fosse o fracasso. E tudo travou de novo. Se isso já aconteceu com você mais de uma vez, esse vídeo não vai te convencer de que vai dar certo. Esse vídeo vai fazer uma coisa diferente. Vai responder o "e se der errado" com uma conta real. Porque o medo que paralisa não mora na possibilidade do fracasso. Mora na ausência de uma resposta concreta para esse fracasso. E quando o pior cenário tem uma resposta, com número, com prazo, com saída, ele para de funcionar como bloqueio. Hoje você vai sair com os 5 componentes de um plano B que responde essa pergunta de verdade, não com otimismo, com conta. Vamos nomear o que está acontecendo, porque tem um nome, e ele não é falta de coragem. Existe um ciclo muito específico que quem está no seu ponto de decisão conhece bem. Vai assim: você chega num limite, uma semana pesada demais, uma promoção que passou pela 3ª vez sem o seu nome, uma reunião em que você olhou para o relógio e percebeu que já são 19 horas e você ainda está ali por opção nenhuma que foi sua. E a decisão se forma. É hora de mudar. Você começa a pesquisar, assiste vídeos, talvez abra uma planilha. Quem sabe até converse com alguém que já fez a transição. E então aparece uma lista de perguntas sem resposta. E o financiamento? E os filhos? E se o salário novo demorar mais do que o planejado? E se eu não conseguir clientes suficientes nos primeiros meses? E se eu ficar 6 meses sem renda e a reserva acabar antes de chegar no outro lado? E o ciclo fecha. Você recua. Fica. E fica com aquela sensação específica, pesada, um pouco envergonhada, de ter escolhido ficar mais uma vez. De ter chegado perto e recuado. De novo. Algumas semanas depois, o ciclo começa de novo. O que esse ciclo faz ao longo do tempo é silencioso e específico. Cada repetição consome mais um pouco da confiança de que a saída é possível. Cada recuo reforça, sem que você perceba conscientemente, a crença de que talvez você não consiga mesmo. Não porque é verdade, porque você nunca chegou ao ponto de ter a informação que faltava. O ciclo para antes disso. Isso não é fraqueza. Isso não é covardia. É a resposta racional de uma pessoa inteligente operando sem informação suficiente. Pensa assim, se alguém te dissesse, pula desse prédio que vai dar certo, você não pularia. Não porque falta coragem, porque falta informação. Você não sabe a altura, não sabe o que tem embaixo, não sabe se tem como voltar. Sem essa informação, a recusa não é psicológica, é sensata. Agora imagina que a mesma pessoa te mostra. A altura é essa, o tempo de queda é esse, tem uma rede aqui embaixo calibrada para o seu peso específico, e se a rede falhar, tem um colchão embaixo dela. E aqui está o caminho de volta para o ponto de partida caso precise. A decisão muda completamente de natureza. Não porque você ficou mais corajoso, porque você tem uma conta, não um abismo. O problema com a maioria do conteúdo sobre transição de carreira é que ele começa depois do salto. Como conseguir clientes como freelancer? Como otimizar o LinkedIn? Como precificar os seus serviços? Tudo útil, mas tudo pressupõe que você já saiu. E você, provavelmente, ainda não saiu. Esse conteúdo não resolve o que trava quem ainda está na beira. Aqui está o que realmente está travando. Você não tem medo de tentar. Você tem medo de tentar sem saber o que acontece se não funcionar. E isso não é o mesmo medo. Medo de tentar se resolve com motivação. Medo do pior cenário se resolve com conta. E ninguém, especialmente quem tem filho, financiamento, cônjuge dependente, vai se mover só com motivação quando o que falta é a conta. A diferença entre quem sai e quem fica indefinidamente não costuma ser coragem. É que quem saiu tinha uma resposta para o pior caso. Não uma garantia de sucesso, uma resposta para o fracasso. Essa resposta tem 5 partes, e a gente vai construir ela aqui.
Agora, se você já pesquisou sobre esse tema antes, e quem chegou aqui com a dor que você tem, pesquisou, provavelmente esbarrou num conjunto bastante previsível de respostas. Guarde de 6 a 12 meses de despesas antes de sair. Útil, mas 6 meses de quê? Do que você ganha ou do que você gasta? Inclui o financiamento? Inclui o plano de saúde dos filhos? E como você chega a esse número enquanto ainda paga todas essas contas com a renda atual? Quanto tempo isso leva na prática, com a sua renda real e as suas despesas fixas reais? Essa conta nunca está no mesmo lugar onde está o conselho. O pior caso não é tão ruim quanto você imagina. Pode ser verdade, mas quem diz isso frequentemente é alguém que não tem filho dependente, que não tem parcela de imóvel comprometendo 30% ou 40% da renda, que pode, se precisar, absorver alguns meses difíceis com uma estrutura de suporte que você não tem. A estrutura de risco é completamente diferente, e conselhos que ignoram isso não apenas não ajudam, eles confirmam o medo. Porque você olha para aquele conselho, olha para a sua realidade e conclui que o conteúdo não foi feito para você. A distância entre o conselho e a sua vida real funciona como evidência de que não existe resposta para o seu caso específico. Vai fundo, acredite em você, seja corajoso. Esse tipo de resposta não merece argumento. Merece que a gente siga em frente. O problema não é que esses conselhos são errados no princípio, é que eles não calculam o pior caso com as restrições específicas de quem tem responsabilidades reais. E quando o medo mora exatamente aí, no pior caso com as suas contas, não com as de outra pessoa, um conselho genérico que ignore isso não é útil. É um conselho que confirma que ninguém ainda te deu o que você realmente precisa. A pergunta que esse vídeo responde não é como ter sucesso na transição. É, o que acontece se não funcionar? Com a minha conta, o meu financiamento, os meus filhos, a minha renda? Quando você tem essa resposta, duas coisas mudam ao mesmo tempo. Primeiro, o medo para de ser uma névoa. Vira um dado. E dado tem resposta. Não tem poder de paralisar indefinidamente. Segundo, você para de precisar de certeza para agir. Porque a certeza que você precisava não era de sucesso, era de que o fracasso tem saída. A conta existe. Vamos fazer ela. E essa conta começa com algo que talvez você ainda não tenha definido. Não o momento ideal, mas os critérios objetivos que autorizam a saída. Um plano B real não é uma lista de esperanças. É um conjunto de critérios e respostas que transforma o "e se der errado" de abismo em dado. São 5 componentes, e cada um responde uma parte diferente do medo. O primeiro deles é o gatilho. A maioria das pessoas que sai do emprego sai no pior momento possível, quando a emoção chegou no limite. A demissão impulsiva. O pedido de demissão depois de uma reunião que extrapolou. A decisão tomada numa sexta-feira de semana horrível, quando qualquer coisa parecia melhor do que ficar mais um dia. O problema não é sair. O problema é sair sem condição de sustentar a transição. O plano B começa com um gatilho de saída por critério, não por emoção. Você define, agora, com a cabeça fria, qual combinação de condições autoriza a saída. Um gatilho sólido tem 2 elementos. Um critério financeiro, a reserva atingiu o número que você calculou. E um critério de mercado, a validação concreta de que existe demanda para o que você vai oferecer. Os 2 precisam estar presentes antes de sair. Um sem o outro é risco que não precisa existir. E isso nos leva diretamente ao segundo componente, a conta real. Guarde 6 meses não é uma conta, é um atalho para quem não quer fazer a conta. A conta real é suas despesas mensais totais, fixas e variáveis, todas elas, multiplicadas pelo prazo realista da sua transição específica, mais uma margem de 20% para o inesperado. Se o seu custo de vida real é R$ 6.500 por mês e você estima 6 meses de transição, a reserva mínima é R$ 46.800, não R$ 39.000. A diferença é de quase R$ 8.000. Ela não é pequena. E ela precisa estar calculada antes de qualquer movimento,
não descoberta no meio do processo quando a margem já acabou. Para quem tem financiamento, a parcela entra como fixo inegociável. Para quem tem filhos, escola e plano de saúde entram como fixos, não como variáveis que dá para cortar se precisar. Quando a pressão chegar, você não vai querer estar diante de uma escolha entre plano de saúde do filho e manter a transição de pé. A conta é diferente para cada pessoa, mas ela existe para todo mundo. E quando você a faz com os seus números reais, o que era abismo vira prazo. O terceiro componente é a prova de mercado. Você não precisa de sucesso garantido antes de sair. Precisa de um sinal concreto de que existe mercado para o que você vai oferecer. Um primeiro cliente pago, mesmo que pequeno, uma proposta aprovada, uma oferta recebida, um projeto piloto entregue e avaliado positivamente. Esse sinal não elimina o risco. Ele transforma a natureza do movimento, de aposta em mercado imaginário para passo baseado em evidência real. E o sinal precisa acontecer antes de pedir demissão, não depois. Antes de pedir demissão, não depois. Agora chegamos ao quarto componente, e provavelmente o mais importante para quem tem medo de arriscar: o mapa de volta. Esse é o componente que quase ninguém constrói, e é exatamente o mais importante para quem tem medo de arriscar. O mapa de volta responde: se a transição não funcionar no prazo que defini, qual é o caminho de retorno ao mercado CLT e em quanto tempo consigo fechar uma nova vaga? Para construir esse mapa, você precisa de 3 informações concretas. Qual é o prazo realista de recolocação na sua área de origem com o seu histórico atual? Quais contatos, referências ou plataformas você acionaria para essa busca? E qual seria o nível salarial de entrada? Não o ideal, o real para quem voltou depois de uma pausa. Aqui está o que a maioria descobre quando faz esse exercício com honestidade. O caminho de volta é muito menos assustador do que o abismo imaginado. Quem tem experiência real, histórico de entrega e habilidades específicas. E se você está em transição com anos de mercado, você tem valor de reentrada no CLT. Não em dias, mas em semanas a poucos meses, dependendo do setor. Você não vai parar de ter currículo. Não vai apagar o que construiu. O mercado tem escassez de profissional sênior com maturidade para entregar, não excesso. E o tempo que você passou tentando a transição vai ter gerado habilidades, projetos e perspectivas que o próximo empregador vai valorizar, não ignorar. O mapa de volta transforma o fracasso de "perdi tudo" em "precisei de mais tempo e sei o que fazer agora". Isso muda completamente a natureza do risco que você está avaliando. E, finalmente, o quinto componente, a data. Sem data, plano B vira intenção. E intenção sem prazo é adiamento com boa aparência. A data não é quando você vai pedir demissão. É o prazo máximo para reavaliar a decisão com os critérios do componente 1 em mãos. 12 meses. 18 meses. Com os gatilhos definidos, com a reserva sendo construída, com a prova de mercado em andamento. Uma data que diz: até aqui, estou construindo. Depois disso, avalio com as informações que tenho, não com o medo que sinto hoje. Sem ela, o adiamento se perpetua. Cada ciclo de quase decide e trava consome mais energia e mais tempo do que a própria transição custaria. O medo do "e se der errado?" só paralisa quem ainda não fez a conta. Quando você sabe o que acontece se der errado e sabe que tem saída, o medo deixa de ser um bloqueio e vira um dado. E dado, a gente usa. Agora, tudo o que acabamos de ver são os 5 componentes, mas montar cada um com os seus números reais, a sua conta, o seu prazo, a sua prova de mercado, é um processo que ganha muito com estrutura. O curso Transição de Carreira em 90 dias tem o plano B como módulo central. Do diagnóstico ao primeiro cliente ou nova vaga, com cada decisão financeira e estratégica detalhada para quem não pode errar. O link está na descrição. E porque as situações variam, vale calibrar esses componentes com a sua realidade específica. Os 5 componentes funcionam, mas os números mudam dependendo da sua situação específica. E como a maioria do conteúdo ignora exatamente isso, a gente vai calibrar. Se você tem financiamento imobiliário,
A parcela entra no componente 2 como fixo inegociável e vai aumentar o número da reserva. Isso não é um problema, é informação. Você sabe agora quanto precisa guardar, não quanto parece razoável. A diferença entre os dois é a diferença entre um plano real e uma intenção bonita. Uma variável que vale verificar antes de fechar a conta. Alguns contratos têm modalidade de pausa ou carência em situações específicas. Consulte as condições do seu contrato antes de assumir que a parcela é imutável em qualquer cenário. Isso pode ampliar a margem do mapa de volta sem comprometer o planejamento principal. Se você tem filhos, escola, plano de saúde, alimentação, entram como fixos no componente 2. Não como variáveis que dá para renegociar se precisar. E o mapa de volta precisa de prazo mais generoso. Não porque você vai fracassar mais, mas porque você não pode operar com pressão de prazo curto quando tem dependentes. A margem maior não é medo, é inteligência operacional. Se o seu cônjuge depende do seu salário, o gatilho precisa de critério duplo mais rígido. A prova de mercado, componente 3, precisa ser mais sólida antes da saída. Não apenas uma conversa promissora, mas uma receita já gerada, mesmo que pequena. Uma venda concluída, um contrato assinado, um sinal real de mercado, não uma intenção. Isso aumenta o tempo antes da saída? Provavelmente sim. Reduz o risco real de forma proporcional? Também. Se você tem 40 anos ou mais, o mapa de volta é provavelmente mais sólido do que você imagina. Profissional com experiência real, histórico de entrega e maturidade de gestão tem um perfil de reentrada que não compete com júnior recém-formado. Compete em outro patamar. O preconceito de idade existe em alguns setores e em alguns formatos de processo seletivo. Mas a demanda por profissional sênior no mercado remoto, nacional e internacional, tem menos preconceito e mais escassez do que a maioria estima. Sua experiência tem valor de reentrada. Isso muda a natureza do risco que você está calculando. Em todos esses casos, o princípio é o mesmo. Suas responsabilidades não são o motivo para não ter um plano B. São o motivo exato para ter um mais sólido. Quem não tem filhos, não tem financiamento, não tem cônjuge dependente, pode errar e consertar mais rápido. Você não pode, e por isso o plano precisa ser mais robusto, não inexistente. Com a sua realidade, não com a ideal. Tudo que vimos hoje é o mapa. Se você quer o sistema completo, com cada componente montado com os seus números reais, do diagnóstico ao primeiro passo executado, o link está na descrição. E agora, para fechar. Você chegou aqui com uma pergunta que provavelmente já repetiu muitas vezes, em muitos domingos à noite. E se der errado? Essa pergunta tem 5 respostas agora. Um gatilho que protege de saída por impulso. Uma conta real calibrada para as suas despesas, não para uma planilha genérica. Uma prova de mercado que reduz o risco antes de sair. Um mapa de volta que mostra que o fracasso tem saída, e que essa saída é mais sólida do que o abismo que você imaginou. E uma data que transforma intenção em movimento com prazo real. O que muda com isso não é a certeza de que vai dar certo. É que o "e se der errado" para de ser um bloqueio e vira um dado. E dado, a gente usa. Abismo e conta são coisas muito diferentes. Um você teme, a outra você faz. O que estava te travando não era covardia. Não era falta de vontade, era a ausência de uma resposta para o pior caso. E essa ausência é racional, não psicológica. Quando a resposta existe, o medo não some, mas perde o endereço. Para de preencher todo o espaço da decisão. E você passa de quase decide e trava, para estou construindo as condições para sair de forma inteligente. Isso é o que existe entre onde você está agora e onde quer chegar. Não um salto, uma rampa com etapas definidas. Antes de pedir demissão, não depois. Se quiser continuar a partir daqui, o próximo vídeo vai direto para a conta do componente 2. Quanto guardar de verdade? Quanto tempo leva com a sua renda atual? E como acelerar esse prazo sem comprometer o que você já construiu?